Olá, suas maravilhosas, sejam todas muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, aquele lugar que vocês já sabem, né? Vocês encontram aquela força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque desistir aqui não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que a gente está ao vivo para a gente começar. Vamos lá, vamos aguardar vocês chegando. Gisele, querida, tudo bem? Vamos lá, vamos chegando. Hoje é o nosso segundo dia de aquecimento para a jornada Despertar. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá por aí? Eu tô de microfone, então é sempre bom checar. Kátia, querida, que alegria te ver por aqui. Vamos lá, então. Hoje é o nosso segundo dia de aquecimento para a jornada Despertar. Na jornada, eu vou dar 3 aulas bastante profundas para vocês sobre como o cuidado do corpo impacta na nossa vida espiritual e sobre o caminho para que vocês tenham essa constância necessária para se tornarem mais magras, mais confiantes, bem juntinhas de Deus. Vocês sabem que esse é o meu propósito aqui, que vocês se cuidem com esse olhar voltado para o céu. Então vamos lá, gente, olha só. Essa série aqui é uma série especial. Eu tô fazendo live todos os dias, então, de segunda a sexta. Ótimo, ótimo. Eu tô fazendo live de segunda a sexta e a gente começou ontem com um tema bem especial mesmo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente vai dar sequência hoje a esse tema. Para fazer inscrição na jornada, o link está na bio, o grupo de WhatsApp já está montado, já tem várias de vocês maravilhosas entrando no grupo. E, assim, não se preocupem que é um grupo de avisos, então é um grupo fechado, não vai ficar chegando mensagem toda hora, é mais para a gente conseguir se comunicar durante a jornada, para vocês receberem os links, receberem a oferta especial que eu vou colocar no grupo, para depois vocês poderem entrar para o Cuide-se, tá bom? Então vamos lá, meus amores, vamos lá, tá? O nosso tema, então, é Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ontem a gente já conversou, a gente começou a conversar sobre isso, né? E a gente falou sobre a forma como Jesus nos exorta a ter bom ânimo e sobre o caminho que ele nos deixou, sobre todos os passos que ele nos deixou ali, para que a gente vença os nossos 3 inimigos, os nossos 3 grandes inimigos nesse mundo natural aqui em que a gente vive. Vocês lembram? Vocês assistiram a live de ontem? Vocês lembram quais são esses inimigos? A carne, o demônio e o mundo. Não foi isso? O mundo propriamente dito, né? Vamos dizer assim. Então, para a gente ter bom ânimo, a gente precisa o quê? Acreditar que é possível vencer esses 3 inimigos. E Jesus veio nos mostrar o que é realmente possível. Ele veio iluminar esse caminho e nos exortar à luta. Porque a vitória, ela é certa. Ela é certa quando a gente caminha junto de Deus. Perfeito. A carne, o demônio e o mundo. É isso daí, gente. Ai, Denilza, tem que assistir. Vamos lá. A gente segue aqui mais ou menos uma sequência. Quando você não assiste a anterior, você perde informação e pode ser que fique meio perdida por aqui, tá? Mas é isso, então. Ontem a gente falou sobre isso. Acontece que quando a gente olha a nossa vida, quando a gente olha para os desafios que aparecem, a gente às vezes tem a impressão de que eles são grandes demais. Que eles são assustadores demais. Pesados demais para que a gente dê conta deles, não é isso? A gente passa por várias coisas na vida, em vários momentos em que a gente olha e fala assim, ai meu Deus, isso aqui eu não dou conta não. E aí essa sensação faz a gente desanimar. E aí, aqui mora um perigo muito grande, que é o que a gente vai falar hoje, tá? É aquela sensação assim, você olha para a balança, você tenta colocar aquela calça que não passa mais na perna, você olha no espelho e para todas as vezes que você fracassou no seu processo, todas as vezes que você passou pelo esforço de emagrecer e depois engordou tudo de novo, e você desanima. Quando você desanima, vem essa vozinha aqui no seu ouvido, dentro de você, dentro da sua cabeça, aquela que eu sempre falo aqui com vocês, e começa a repetir assim, ai não, de novo não, isso não é pra mim não, eu nasci pra ser assim mesmo, eu vou largar isso pra lá. Quantas vezes a gente já pensou isso em algum momento da nossa vida por conta de alguma coisa da nossa vida? E aqui no caso a gente está falando sobre emagrecimento, sobre o seu processo de emagrecimento. Quantas vezes essa vozinha já falou aqui no pé do seu ouvido e você largou tudo pra lá? Só que é muito difícil a gente conseguir conviver com algo que não é bom, com algo que é muito claro pra gente que aquilo não é bom.
Então, assim, meu joelho dói, eu quero colocar uma roupa, a roupa não serve, eu me canso com muita facilidade, meu rosto às vezes enche de espinha, eu suo demais, eu asso por causa disso. Então você tem ali uma série de incômodos que vão te lembrando ao longo do dia, ao longo das semanas, que não tá tudo bem deixar para lá. Não tá. É isso, Ana. Muitas vezes, né, querida? Muitas vezes. É por isso que eu tô aqui. Muitas vezes. E essa vozinha, ela tá sempre ali, apesar de todos esses sinais claros, todas essas coisas vivas, essas sensações vivas que você tem no seu dia, essa vozinha continua aqui, ó, falando no pé do seu ouvido, falando dentro da sua cabeça. Ai, de novo não. Ai, eu não vou conseguir, isso não é pra mim. É melhor largar tudo pra lá. Porque custa. E essa vozinha, gente, é a voz do desânimo. É essa desesperança diante de qualquer melhora. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Quem aqui já teve um dia de Gabriela? Por conta desse desânimo, dessa desesperança. Então, se esse é você, ou se esse pensamento já passou por aí, é hora, ó, de abrir o ouvido para tudo que eu vou falar aqui com bastante atenção. Porque isso é um sinal claro de desânimo. E você precisa mudar. Precisa. Porque se o próprio Cristo exortou a gente a ter o ânimo, a buscar o ânimo, percebe que é claro que esse ânimo, ele é essencial à nossa vida. Não é a sua genética, Ana. Você não nasceu para ser gorda. Para com isso. Jesus nos exortou ao ânimo. Então isso é um sinal claro de que a gente tem que buscar isso. E para entender essa importância do ânimo na nossa vida, a gente precisa compreender a gravidade do desânimo. Que é esse lugar que a gente se coloca muitas vezes diante daquilo que é difícil para a gente, daquilo que parece uma muralha. E eu me olho, eu me vejo tão pequenininha diante daquele muro, tão pequenininha, que ao invés de pensar na solução, eu desanimo. Então vocês precisam saber que o desânimo, ele é um tipo de tentação. É um tipo de tentação não, na verdade, é o tipo de tentação mais perigoso que a gente pode ter. Mais perigoso. Porque ele vem mascarado de uma certa inocência. Para se vocês não percebem, vê se vocês não percebem isso aí dentro de vocês. Ele vem com uma certa sensação de autopiedade, uma melancolia que vai passando a mão na sua cabeça. Esse é o desânimo. É diferente de quando a gente está com raiva, de quando a gente está com as emoções à flor da pele. Não, o desânimo ele vem na calmaria. Ele vem na calada da noite, sabe? Ele vem ali sussurrando. Ele vem rastejando para dentro de você. É assim. E muitas vezes a gente não percebe ele chegar. Aí ele vem com aquela delicadeza, né? Não se desgasta mais com isso, não. Deixa pra lá. Isso não é pra você mesma. Qual o perigo desse pensamento inocente? O perigo é você não perceber ele chegando e alimentar ele. Ficar ali fazendo carinho na sua cabeça, alimentando esse tipo de pensamento. Como que eu combato um sentimento? Como que eu combato um pensamento, um desejo ruim, se eu não tô vendo ele assim como mal, sabe? Como tão ruim assim. É muito difícil. Porque se eu enxergo o perigo, eu vou me afastar, eu vou me proteger de alguma forma, eu vou mudar o foco, eu vou fazer o oposto do que a vozinha me diz para fazer. Mas se eu não enxergo o perigo, eu vou ficar vulnerável, concorda? Se eu não percebo o desânimo como algo ruim, é claro que eu não vou combater. Eu não vou dar a importância e a gravidade que ele tem na minha vida. Eu vou me colocar ali passiva diante dessa falta de disposição.
E eu falo aqui com vocês, a nossa vida tem que ser uma voz ativa, não pode ser voz passiva. Né? A gente está no mundo para realizar, para fazer, para se mover. E o desânimo é isso, é essa falta de disposição para fazer, para realizar. É essa falta de movimento. É por isso que ele mata qualquer possibilidade de virtude. Qualquer possibilidade de virtude, ela é impossível frente ao desânimo. O desânimo, ele ataca todas as virtudes. É como se deixasse você exposta a todos os vícios. Porque a virtude, gente, ela não é assim, você agir no bem pelos motivos certos, você escolher coisas boas pelos motivos certos, você praticar atos bons pelos motivos certos. Aí vem o desânimo, que é essa falta de movimento, é um não agir. É totalmente contrário ao movimento que a virtude exige de você. Totalmente contrário. Então, quando uma pessoa deixa de agir, ela está o quê? Quando é que a gente vai deixar de agir aqui no mundo natural, no mundo material que a gente está hoje? Quando a gente estiver morta, não é isso? Né? Quando a alma se descolar do corpo, pronto. Esse corpo é um corpo que não age mais. E quando a alma está mortinha dentro do corpo, o que acontece? Esse corpo ele vai conseguir se mover? Não, não vai. O desânimo é um morrer em vida. É você fechar o livro da tua vida com um monte de coisa para contar ainda. Sem que a vida tenha terminado, sem que a história tenha terminado. Você fecha o livro de possibilidades da tua vida. Esse é o desânimo. Esse é o desânimo. Então, quando Jesus diz, tem de bom ânimo, é a mesma coisa que ele dissesse assim, ó, se mantenha em movimento. Façam o que precisa ser feito. Continuem na estrada reta. Continuem a buscar as virtudes, continuem a buscar agir no bem, a fazer as escolhas certas. É isso. Isso é o tem de bom ânimo que Jesus coloca pra gente. E continuem. Porque é nesse caminhar, nesse mover-se que a gente encontra vida em abundância. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida parece sem sentido. Por quê? Porque está faltando esse movimento em direção ao bem. É esse movimento que vocês têm que colocar na sua vida. E com o desânimo não deixa vocês fazerem isso. Então, só se move quem espera chegar em algum lugar. Só se move quem quer encontrar alguma coisa, vocês concordam? Quem vai sair por aí andando sem saber para onde ir, sem esperar nada? Parece coisa de maluco, né? Você vai sair por aí, né? Ao léu. Não, a gente sai, a gente se move na esperança de chegar em algum lugar, na esperança de encontrar alguma coisa. É por isso que o desânimo, ele é filho da desesperança. Então, eu olho e falo assim, eu não acredito que eu possa fazer, eu não acredito que eu possa mudar, eu nunca vou conseguir emagrecer. Esse é o desânimo. Para que eu vou tentar mais uma vez? Pronto. Com esse pensamento, você acabou de fechar o livro da tua vida. Fechou, pronto. É aquela mulher que acha que os meios para chegar no emagrecimento definitivo não estão disponíveis para ela. Só para ela. Só ela não consegue. Só para ela não foi dada a graça. Se você não espera vencer, se você acha que não é possível, você já fechou o livro. Mesmo que você comece, você vai começar sem a disposição. Você vai começar sem o ânimo necessário para fazer o que é preciso. O ânimo que Jesus disse para a gente ter diante da vida, diante do mundo. Vencer o mundo é possível. É possível sim, cada dificuldade, cada desafio que aparece. Mas só se você acredita, só se você espera, se você tem esperança, aquilo é possível. Por quê? Porque é quando você vai colocar o ânimo e a disposição necessárias para que aquilo aconteça, para que o movimento aconteça. Se eu não espero, se eu não acredito, eu não vou me esforçar, eu não vou dar aquilo que eu deveria dar para que aquilo se concretizasse na minha vida.
Eu não sei se vocês conhecem o Viktor Frankl, vocês já ouviram falar dele, mas ele era um psiquiatra que foi preso, um judeu que foi preso na Segunda Guerra Mundial, e em um de seus livros, Em Busca de Sentido, eu não sei se vocês já leram, vale muito a pena, é um livro maravilhoso mesmo, é um livro autobiográfico que conta a história dele nos campos de concentração. Nesse livro, ele contou uma coisa muito interessante, que fala sobre isso que a gente está falando aqui, sobre a gravidade do desânimo, da desesperança. Ele contou que nos campos de concentração, um dos campos que ele passou, os prisioneiros, quando trabalhavam bem, eles ganhavam 5 cigarros. E esses cigarros eles poderiam ser trocados por um prato de sopa, por comida. E comida dentro do campo de concentração era um negócio muito escasso, muito racionado. Muitos ali morriam de inanição mesmo, de desnutrição. Então, você conseguir ganhar aqueles cigarros e trocar por um pouco mais de comida era algo assim que era a esperança da manutenção da vida muitas vezes. Era o que sustentava a vida deles muitas vezes. E aí, Frankl fala que eles perceberam um padrão. Quando um colega começava a fumar os cigarros, um atrás do outro, é porque ele havia desistido. Ele havia perdido a esperança de sobreviver. Então, para que o prato de sopa? Já que eu não vou sobreviver mesmo, é melhor ficar aqui agora com o cigarro. É melhor eu abraçar esse prazer momentâneo do que saciar a minha fome, do que saciar as necessidades do meu corpo de sobrevivência. Então, era aquele colega que realmente assim havia desanimado, havia perdido a esperança de sobreviver. Ele já não queria mais saber do prato de sopa. Ele preferia ficar com cigarros. É claro que quando a gente olha para isso, é uma situação extrema. Mas vamos tomar a nossa própria vida, olhando para isso. Né? O seu processo de emagrecimento, o seu casamento, o seu trabalho. O que você não faz mais? Ou o que você não deixa mais de fazer? Porque perdeu a esperança. Porque caiu no desânimo. Isso é uma reflexão muito profunda a respeito da nossa vida. Em Busca de Sentido, Ana, maravilhoso. Leiam, porque assim, é lindíssimo. Lindíssimo. Então, a gente precisa olhar, né, assim, para as áreas da nossa vida e se fazer essas perguntas. O que eu não faço mais? Ou o que eu não deixo de fazer, que eu sei que não me faz bem? Ou que não faz bem para o outro, porque eu já não tenho esperança. Isso vale, né, para as nossas relações, para o seu casamento, por exemplo. O que você fazia lá no começo do casamento que hoje em dia você não faz mais? Porque você não tem mais esperança nessa relação. De que essa relação mude e fique melhor. Né? Ou o que você não deixa mais de fazer. Para e olha para isso. Quando a gente olha para o nosso autocuidado, a mesma coisa. Onde você não está mais se esforçando? Aonde você já abandonou? O que você não faz mais na sua cozinha? Vai lá e come qualquer coisa, porque você já não tem mais esperança no seu processo. Percebem? A academia está abandonada porque, aquilo não é para mim não. Eu já estou conformada com isso aqui, não tem como mudar. Isso é a desesperança, que faz a gente cair nesse desânimo, nessa falta de movimento, enquanto o livro da nossa vida está aberto. O seu livro está aberto, mulher, pelo amor de Deus. Tem de bom ânimo. A gente precisa ficar alerta, a gente precisa ficar vigilante quando o desânimo aparece. Precisa. Quando essa vontade de deixar o barco à deriva aparece, não, você é a senhora do seu barco, segura esse leme. Você controla o leme. A gente não pode soltar o leme. Não pode deixar esse barco à deriva, não. É a pior sensação que você pode deixar dentro do seu coração, é o desânimo. Ele não pode criar raiz. E para isso, você tem que estar vigilante. Então, se esse é o seu caso, se você está ouvindo essa live e identificou que anda meio desanimada, você tem que ficar aqui comigo durante todos esses dias, aqui de segunda a sexta, até o dia 4. Porque a gente vai realmente trazer essa luz. Chama as amigas que estão por aí também perdendo a esperança.
Porque a gente vai colocar luz nesse desânimo. E é ele que vai morrer de inanição por aqui. É ele, e não os seus sonhos, não o seu desejo de mudar, de se transformar, de transformar a sua própria vida. Isso não. É o desânimo que vai sair correndo. É ele, tá? Então, se você chegou até o final desse vídeo aqui comigo, deixe seu comentário para eu saber que você passou por aqui, tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho, movimento, show desânimo!